Bom, e hoje no nosso quadro de Sociedade e Comportamento, eu estou recebendo aqui a Alessandra Balbinot, Master Trainer e analista comportamental da Inermetrix, que é uma empresa americana de gestão estratégica de pessoas. Seja muito bem-vinda agora sim, Alessandra. Obrigada, muito bom estar aqui. É muito bom te receber. Bom, aí você deve estar se perguntando, tá, gestão de pessoas é uma coisa tão batida já, né? Mas a gente está aqui hoje para mostrar uma outra abordagem que torna esse assunto praticamente novo para muita gente. Afinal, tem pessoas que estão indo contra as próprias crenças ou conceitos na hora que elas escolhem o lugar onde elas vão trabalhar ou até o cargo que elas vão ter, né, dentro dessa empresa. E o que isso quer dizer? Bom, é mais fácil eu deixar a Alessandra explicar um pouco, porque senão eu vou me enrolar inteira aqui, né? Alessandra, explica um pouquinho pra gente essa questão de, por exemplo, às vezes as pessoas elas estão trabalhando numa empresa que de fato elas não se identificam com os conceitos, mas elas não conseguem ter claridade em relação a isso, clareza. Certo. Isso é muito comum acontecer. Nós sempre partimos de uma premissa que o mundo perfeito é você sempre ser a pessoa certa no lugar certo. Eu sempre gosto de dizer que nós nunca somos a pessoa errada. Nós sempre somos a pessoa certa, às vezes no lugar errado. Por quê? Por uma questão de alinhamento de perfil. Isso, basicamente, Camila, nós já sabemos até de uma maneira intuitiva. Se você está em um ambiente onde naturalmente você não tem uma fluidez, você precisa adaptar muito seu comportamento, isso você já sabe. Mas às vezes essa clareza que você falou falta um pouco por uma questão de autoconhecimento, que hoje às vezes até é uma palavra já bastante falada, mas é uma palavra extremamente relevante. Sim. Para que você saiba exatamente qual é o melhor ambiente para o seu perfil. Já que sempre somos a pessoa certa, qual é o melhor lugar certo? Para que você, perante seu perfil, para que eu, perante o meu perfil, possamos desempenhar um bom trabalho. Essa é a ideia, esse propósito de fazer com que as pessoas possam aumentar o seu grau de autoconsciência, fazer com que através dessa autoconsciência elas possam ser ainda mais autênticas e dessa forma conseguindo ser a pessoa certa no lugar certo, tendo engajamento, utilizando seus pontos fortes, tendo fluidez naquilo que ela faz. Essa é a ideia. Muita gente prega que às vezes é melhor você corrigir os seus pontos fracos para que você se torne uma pessoa melhor. De que forma você vê esse tipo de afirmação, Alessandra? Então, hoje nós entendemos, através de ciência, que a ideia sempre é com que você trabalhe os seus pontos fortes, que você utilize as suas forças, que você utilize talentos dos quais você vem desenvolvendo há muito tempo, hoje para que então esse padrão, essa utilização das forças dos seus talentos vai neutralizar o impacto das suas fraquezas. Muitas pessoas recorrem a utilizar os seus recursos, a sua energia, o seu tempo, a minimizar o impacto das suas fraquezas. E por que muitas vezes as pessoas fazem isso? Por falta de autoconhecimento. Porque é simples hoje, se eu perguntar para você, me falar sobre 5, 10 defeitos ou pontos de crescimento que você tenha. Agora, pode ser que você não me responda tão rapidamente sobre os seus 10 maiores talentos. Então, as pessoas vão por uma via onde você precisa de muito esforço para melhorar o seu resultado, que são as nossas fraquezas. Quando você descobre aquilo que você é bom e você passa de maneira autêntica, de maneira consciente e intencional utilizar esses talentos, nós falamos que você passa a obter o dobro da performance pela metade do esforço, porque você já vem desenvolvendo isso desde que você nasceu. E isso hoje vai totalmente o contrário dessa premissa que você falou que muitas pessoas têm hoje como seu principal foco em minimizar aquela fraqueza. Calma, o dobro da performance pela metade do esforço. Isso. Parece meio bom demais para ser verdade. Parece tão simples assim. Sim. É simples de fato? É simples. O senhor Jane Blick, que é o CEO, fundador da Inermetrix, ele fala isso, ele diz que essa é uma frase em que, de repente, você que está aí em casa, que está no seu trabalho ouvindo, você ouve e diz assim, não, mas espera aí, como assim, obter o dobro da performance pela metade do esforço? Sim, e isso não só é uma premissa hoje para que a Inermetrix
se propague no mundo, mas sim ela é hoje uma informação científica, baseado em pesquisas, em ferramentas científicas que comprovam que a partir do momento que você desenvolve a autoconsciência, que é você saber quais são os seus talentos, saber aquilo que você é bom e que você empregue esses talentos de forma consciente e intencional nas suas atividades, que você tenha a sua atividade alinhada com os seus talentos, você passa a ter a segunda característica, que é a autenticidade. Partindo disso, você tendo autoconsciência, tendo autenticidade, você naturalmente tem o dobro da performance pela metade do esforço. Naquilo que você é boa, naquilo que você faz como poucas pessoas fazem, aquilo que você ama fazer, que faz o seu coração vibrar mais forte, ali você obtém o dobro da performance pela metade do esforço. O grande problema é que muitas vezes nós fomos educados a achar que para ter valor você precisa ter dor. E essa premissa parte totalmente o contrário, é daquilo onde você tem prazer, onde você tem fluidez, onde você tem entrega, onde você tem feedback imediato. É ali que você sim já é fora da curva, você já é fora do gráfico, você já obtém o dobro da performance pela metade do esforço. É incrível isso, né? Não, e acho que faz as pessoas pensarem, eu pelo menos quando eu ouvi isso a primeira vez, eu falei, nossa, mas como assim? Como é possível? E de fato, quando você começa a colocar essas questões na prática, você vê que funciona de verdade. E tem uma redução, inclusive, do estresse, porque aí acaba até, de certa forma, amenizando os pontos fracos. Perfeito. Porque você... Só que é uma coisa natural, não é uma coisa assim, forçada. Não é uma técnica, é a autenticidade. A autenticidade é você empregar os seus talentos. A autoconsciência, o Sr. Jay, ele diz que é você saber quais são os seus talentos, e tão importante quanto isso é você saber quais não são os seus talentos. Sim. Aliás, eu quero só aproveitar, olha, a Mariana Paz Martins está mandando um beijo para mim, para você, direto de Boston. Mariana, muito obrigada, um beijão para você. Se tiver alguma dúvida, manda aqui pra gente. Olha, a Lucenir Rodrigues falou muito bem explicado, concordo. É a simplicidade que faz a diferença, vivência. Gostar do que faz traz excelentes resultados. Essa questão, Alessandra, do gostar do que faz, ela é uma questão mais externa, né? É o gosto da pessoa em si de estar ou não estar na função correta que se aplique a ela. Agora, quando um gestor de uma empresa, ele olha para o funcionário, ele não tem todo esse conhecimento do funcionário. Então, nem sempre ele sabe se o funcionário está ou não está na posição certa. Porque se a pessoa não se conhece, ela também não vai expor o que ela pensa. Como é que funciona esse ciclo, até para o gestor saber, de fato, como direcionar melhor as pessoas? Então, por isso que hoje nós trabalhamos com gestão estratégica de pessoas, que é o quê? É você tornar a gestão de pessoas mensurada e objetiva. Porque hoje é algo um tanto quanto subjetivo você fazer uma gestão de pessoas. E por isso que nós temos hoje ferramentas científicas, assessments, que proporcionam ao gestor, ao empresário, a todo aquele que precisa desenvolver uma gestão, ferramentas científicas que trazem a precisão e de maneira mensurada o seu perfil. Exemplo, hoje, uma das ferramentas mais completas que existem no mercado, o Advanced Insights Profile, ela é a combinação hoje dos 3 melhores perfis de classe mundial a nível de ferramentas. Ela traz uma informação de como é a sua preferência a nível comportamental, então me diz como me comporto, como você prefere se comportar. Então, partindo disso, quando o gestor utiliza uma ferramenta científica, ele já passa a saber qual o melhor ambiente perante o seu perfil de comportamento. Mais do que comportamento, nós entendemos também, através de uma outra ferramenta que compõe o Advanced Insights Profile, que é a ferramenta de valores, que vai me trazer o seu perfil de motivação. Além de eu entender do seu comportamento, eu vou entender também aquilo que motiva. Quais são os teus motivadores de engajamento? Então eu preciso saber para que eu, dentro de uma organização, da minha equipe, de um time, como eu motivo a Camila, como eu motivo a Mariana, o Roberto, e aí eu tenho isso de uma maneira mensurada. E também nós temos a parte dos atributos, que é uma ciência chamada axiologia, que mede sobre os talentos naturais. E é aí que eu também consigo saber o seu perfil comportamental, o seu perfil motivacional e o seu perfil de talentos. Onde você é boa, quais os talentos que você tem mais desenvolvido. Então hoje a gestão estratégica de pessoas, ela evoluiu muito, porque você tem hoje
ferramentas científicas onde proporcionam para você objetividade, mensurar. E com isso nós temos o grande objetivo, que é o uso dessas ferramentas dentro do mundo corporativo, que é você sempre obter a pessoa certa no lugar certo. Porque muitas vezes esses testes eles são usados para fazer seleção de funcionários, Sim. né? Mas ele também é usado para readequar a equipe ou para entender de fato quem é a sua equipe e como você pode melhorar? Muito, muito. Hoje nós temos uma aplicabilidade bem vasta do uso de ferramentas. Sim, era muito utilizado apenas dentro de RHs para processo de recrutamento. Hoje nós temos líderes realmente trabalhando com isso para quê? Para conhecer a sua equipe, para entender sobre como me comunicar de maneira efetiva com cada um do meu time. Então, essas ferramentas você pode utilizar tanto para processos de recrutamento, de coaching, de sucessão, de desenvolvimento de equipe, de remanejamento desse material humano dentro das organizações, às vezes entendendo que um perfil precisa ser realocado para algum setor, para que ele seja mais bem utilizado, para que ele possa ter mais engajamento. Então, sim, é muito utilizado hoje dentro desse processo de liderança, de uma liderança individualizada, de você conhecer e ter sempre a pessoa certa no lugar certo. Agora, esse é o tipo de processo que ele é mais feito por empresas menores ou por empresas grandes, de fato? Hoje, nós temos em 31 países, nós estamos presentes, as ferramentas, a Innermetrics, enquanto uma organização, enquanto uma empresa de gestão estratégica de pessoas. E hoje nós estamos já dentro de grandes empresas ao redor do mundo, utilizando as nossas ferramentas para processos diversos, como Walt Disney, Google, IBM, Coca-Cola, Johnson & Johnson, Citibank, General Motors. E então nós temos hoje desde o microempresário, aquele empreendedor que está iniciando uma atividade, até grandes empresas hoje ao redor do mundo. Então hoje nós temos grandes empresas em vários nichos, mercados e segmentos diferentes, utilizando já essa ferramenta para tornar essa gestão de pessoas mais objetiva. Essa é a ideia. Caramba, bom, é um negócio gigante de fato, a gente Sim. tem a sensação de que é um negócio menor e muitas pessoas às vezes falam um pouquinho em relação a isso e falam justamente dessa questão de ser um tema batido. Porque agora eu acho que é o momento de falar um pouco de autoconhecimento, porque a empresa consegue direcionar, o chefe, o gerente consegue direcionar, mas se a pessoa não se conhecer de fato, fica tudo meio sem sentido, né? Qual que é a importância desse autoconhecimento, Alessandra? Eu sempre gosto muito de citar... da respirada antes, que você vê assim, tipo... Você vê que vamos. Vamos lá. Eu gosto muito, Camila, de falar da pesquisa que o Sr. Jay ele realizou durante 7 anos, em 23 países, com 197 mil pessoas de alta performance. Dentre elas, Tony Robbins, grandes CEOs, executivos, todas as pessoas que participaram dessa pesquisa, todas elas estão no topo da sua área de atuação. Estudantes de Harvard, atletas olímpicos, profissionais de dentro de Hollywood, grandes profissionais participaram dessa pesquisa. Porque o objetivo do Jay era descobrir quais eram as características principais que essas pessoas possuíam em comum. E depois de 7 anos, apontou que 2 traços foram os mais presentes, os mais significativos em comum. Que o primeiro deles é a autoconsciência, ou seja, é você se conhecer, saber quem você é, como você funciona, entender dessa máquina, desse sistema complexo que nós somos. E, em segundo lugar, ele descobriu a autenticidade como segundo traço em comum, que é justamente você, a partir do momento que sabe quem você é, a autenticidade é você se permitir ser quem você nasceu para ser. E a partir disso, você passa então a desenvolver melhores relacionamentos, a ter a sua tomada de decisão muito mais alinhada com quem você é, a utilizar os seus talentos para obter o dobro da performance pela metade do esforço e, principalmente, você passa a aumentar o seu nível de felicidade, porque você entende como você é, você se respeita, você busca por oportunidades que estejam alinhadas com o seu perfil. Então, a importância do autoconhecimento hoje, apesar de que muitas pessoas pode ser que elas já estão até um pouco de saco cheio dessa história de autoconhecimento, mas eu sempre gosto de chamar a atenção. O autoconhecimento, ele é uma das coisas mais incríveis que a humanidade vem falando durante milhares e milhares de anos. Um dos ditados mais antigos que se tem história na humanidade, ele foi escrito, esculpido no Templo de Delfos, que era um lugar sagrado na Grécia Antiga. Algumas linhas dizem que ele foi proferido por Tales de Mileto, mas ele é simples, conhece-te a ti mesmo.
Isso todos nós já ouvimos, mas o quão isso é importante e relevante hoje nas nossas vidas. Então, eu sempre levanto a bandeira do autoconhecimento, porque é a partir disso que você vai conseguir ajustar o seu prumo, endireitar os seus caminhos, tomar melhores decisões, aumentar o seu nível de felicidade, de engajamento e ter o seu florescimento. Você passar, enquanto ser humano, a florescer em todas as áreas da vida. E eu não vejo outro caminho senão sem o autoconhecimento. Muito bom. Ó, a Fátima mandou ótimo tema. Agora, tinha alguém aqui, deixa eu ver se eu acho o comentário rapidinho, que tinha aqui, ó, a Fabiana falou pseudociência. E eu queria que você, ó, a Fabiana mandou aqui, filosofismo é pseudociência. Eu queria que você falasse, de fato, no que são baseadas, por exemplo, as perguntas do teste. Porque eu dei uma olhada rápida assim no teste, não tão rápida, um pouco demorada. E assim, tem perguntas que você, de múltipla escolha, tem questão de você organizar, colocar em ordem as coisas. Agora, no que são baseadas aquelas perguntas? De onde vem? Ok. Nós temos hoje o Advanced Insights Profile sendo uma combinação dos 3 melhores perfis de classe mundial. Nós trabalhamos o DISC, que é uma ferramenta que fala sobre perfil comportamental, que vem sobre a teoria de William Marston, que descobriu, que desenvolveu em 1928 uma obra chamada As Emoções das Pessoas Normais, entendendo que naquela época a psicologia, a psiquiatria estudava muito as emoções das pessoas disfuncionais. E ele se perguntou, mas peraí, e as emoções das pessoas normais? Quem que estuda? Então ele foi o grande iniciador de tudo isso, e a partir de toda essa teoria do Marston, isso se transformou, algumas décadas depois, num instrumento de medição. Então, é baseado nessa pesquisa, nessa linha da psicologia, onde estuda as emoções das pessoas normais. Nós temos uma outra ferramenta de valores, que fala dos motivadores de engajamento, que vem na teoria do Sprenger, um filósofo alemão que descobriu que todo ser humano possuía 6 filtros, onde ele valorizava, onde ele interpretava a realidade e ele dava valor às coisas. E aí isso foi sendo desenvolvido, alguns anos depois também nós tivemos um outro filósofo que melhorou um pouco mais esse conceito, essa teoria, e até que isso veio também se transformar num instrumento de medição. E a última parte, que é a ferramenta de atributos, que ela fala sobre quais são os seus 78 talentos naturais, essa é uma ciência chamada axiologia, que ela é um braço da filosofia, onde o Dr. Robert Hartman, ele descobriu que as pessoas obtêm padrões de pensamento diferentes na sua tomada de decisão. E a partir disso, o Robert Hartman descobriu que os seus talentos, eles são padrões inconscientes de forma de você olhar para o mundo, os talentos mentais. E isso afeta na sua tomada de decisão. Então, a axiologia hoje, ela vem ganhando muita força ao redor do mundo, porque é uma ciência que interpreta através de axiomas matemáticos a forma como você olha para o mundo e toma decisões. Então imagina você que esses homens e várias outras personalidades, pessoas estudiosas que vêm ao longo desses anos estudando isso, conseguiram encontrar um jeito de transformar a autoestima de um ser humano em algo mensurável. Então essa ferramenta consegue, através de ciência e de tecnologia, conciliar isso em testes onde você tem algoritmos que vão traçando o seu perfil. Então, o seu perfil ele vai ser baseado sempre 100% mediante as suas respostas, e baseado nisso, você hoje, o Advanced Insights Profile, exemplo, ele é um relatório que você chega a ter 73, 72 páginas só falando de você, que foi até, inclusive, o que você teve a oportunidade de conhecer. Eu fiquei impressionada, gente, porque quando eu li lá o relatório, eu falei assim, você me conhece há quantos 30 e poucos anos? Porque, assim, são coisas, de fato, muito profundas. Ó, o Paulo Costa falou que é bom. A Fabiana falou que não estava falando da questão de estudos em si. Ela acabou de citar vários deles, Fabiana. Ela está perguntando qual a referência desse estudo. Ah, tá bom, ok. Fica à vontade para responder, depois eu falo aqui a outra. Então, a teoria do DISC, a referência dela é William Marston, que desenvolveu
toda essa teoria. Na verdade, se a gente for olhar um pouco ainda mais para trás, essa teoria toda iniciou lá em 444 anos antes de Cristo, com Empédocles, onde ele categorizou pessoas com os elementos da natureza. Depois, em 400 anos antes de Cristo, veio Hipócrates, algumas linhas ainda o consideram o pai da medicina, também comparando elas com temperamentos melancólicos, fleumáticos. Depois Jung trabalhou em cima disso também, e aí só já na década de 50 isso transformou num instrumento de medição. O DISC é uma ferramenta hoje muito usada dentro do mundo organizacional, muito utilizada por headhunters, por profissionais que trabalham com recrutamento e seleção. E aí nós temos outras ferramentas. A ferramenta de valores, como eu citei agora anteriormente, que foi o Sprenger, um filósofo alemão que desenvolveu as formas de vida, uma das suas principais obras, onde ele traz todo o estudo, tudo isso que vai elencar as nossas principais motivações de engajamento. E a axiologia, que foi fundada, que foi formalmente lançada, a axiologia formal, na década de 60, pelo Dr. Robert Hartmann, que também era um filósofo e pesquisador e psicólogo alemão, aliás, que ele descobriu que os nossos talentos estão no nosso inconsciente e eles fazem parte hoje de um padrão de tomada de decisão que nós temos. Então, essa aqui está um pouquinho das fontes aí da... Muito obrigada, acho que foi bem claro. Tá bom. Olha, a Mariana está pedindo se a gente poderia deixar aqui algumas referências e alguns links para artigos e tudo mais, eu acredito que seja até para os testes. Depois, Mariana, eu vou pedir para o pessoal aqui da assessoria dar uma ajudada nesse serviço. A Renata, que está aqui filmando a gente, vai dar um help para a gente. O Paulo Costa mandou aqui uma mensagem falando que já usou essa ferramenta aplicada pela própria Alessandra e ajudou muito. O João Paulo Moitinho, super interessante o pensamento de organizar o pensamento sobre gestão de pessoas. É importante ter uma realidade atual e ter visão dos desafios do futuro em gestão de pessoas. E tem mais aqui alguns comentários, desculpa gente, eu começo a me perder porque começa a subir muito. O Paulo também falou que é muito bom. E aí ainda tem gente aqui, Dani Navegantes, muito bom, explicação brilhante. Eu acho que, de fato, ainda falta muito, não só conhecimento para as empresas e para os gestores em si, mas para as próprias pessoas, né? Sim. Porque é isso que a gente falou, às vezes parece um tema batido, porque hoje em dia muito se fala a respeito do assunto, mas não se fala com embasamento e não se traz formas concretas de mudança. Eu acho que o estudo, enfim, todos esses testes, eles trazem a forma de mudar, e não só de mudar, aquilo que você falou, de focar nos seus pontos fortes para, de fato, ajudar a pessoa a ter uma vida pelo menos mais leve, né? Isso. Hoje, uma das grandes preocupações é realmente poder chegar no máximo de pessoas possível, para que as pessoas possam saber que isso é acessível, que isso existe e que isso tem muito para contribuir com qualquer pessoa. Então, sempre o nosso grande desejo, Camila, é fazer com que as pessoas saibam quem elas são e o quão brilhantes elas são. Quão únicas e especiais, e que elas possam descobrir os seus talentos e empregar esses talentos de maneira autêntica para que ela possa ocupar, sim, aquele lugar no mundo da qual ela nasceu e se desenvolveu para fazer. Com certeza. A Fátima mandou a seguinte mensagem: comecei a ver agora o programa, mas estou amando e tentando entender. Mas uma coisa que gostaria de perguntar, uma das coisas que me ajuda a ter sucesso e chegar a ser bem-sucedida é me conhecer melhor. Qual a melhor forma para fazer isso? Terapias, leituras, atividades que dê prazer, como atividades físicas? Como fazer isso? Ok. Boa pergunta. O autoconhecimento, ele te proporciona ter tudo isso que ela citou e muito mais. Você entender da melhor atividade física para o seu perfil, porque isso ajuda sim. Então, se nós formos falar dos pilares da felicidade, do florescimento, nós temos várias coisas importantes. O seu desenvolvimento intelectual, vamos resumir em 4 grandes categorias. O ser humano busca hoje realização pessoal, realização profissional, realização nos relacionamentos e qualidade de vida. Quando você Quem não quer isso, né, Camila? Quando você tem autoconhecimento, você tem sim melhores relacionamentos, porque você parte da ideia que quando eu me conheço, eu consigo conhecer o outro, respeitar o outro, entender que o outro funciona diferente de como eu funciono. Realização profissional, com autoconhecimento, você vai descobrir a sua área vocacional, você vai descobrir os seus pontos fortes, talentos, habilidades, virtudes, você vai ter mais engajamento naquilo que você faz, como consequência você vai ter uma maior realização, um melhor retorno financeiro. Qualidade de vida,
Hoje, com autoconhecimento, você consegue, porque você não precisa ir atrás daquilo que a maior parte das pessoas entendem por qualidade de vida, porque qualidade de vida, para mim, pode significar algo totalmente diferente do que significa para você. Então, nós temos o pilar de relacionamentos, que, partindo disso, você tem, sim, uma consciência de se comunicar de maneira inteligente, de negociar com as pessoas que você precisa, a sua realização pessoal, a sua criatividade, a prática de atividade física. Então, você consegue, sim, através do autoconhecimento, conhecendo seu perfil, ter melhores decisões desde de qual a melhor atividade física eu vou fazer. Eu preciso de uma atividade física mais aeróbica, porque a minha estabilidade é mais baixa, eu tenho um ritmo mais ativo ou não. Eu gosto de ter um ritmo mais paciente, eu gosto de voar em velocidade de cruzeiro, então eu já não me adequo tanto em algumas atividades que são muito dinâmicas. Então você tem hoje o autoconhecimento te proporcionando uma tomada de decisão em todas as áreas, favorecendo com que você tome a decisão sempre mais alinhada possível com quem você é. Maravilha. Olha, ainda tem aqui vários outros comentários. Aliás, agradecer a Andressa Giro, que postou aqui já o link para a Mariana, respondendo a pergunta dela. Também legal. Respondeu a Ângela Mara aqui. Respondeu também para a Fátima. Enfim, tem várias respostas já aqui do que o pessoal estava pedindo. Alessandra, quero agradecer muito a sua participação. Muitíssimo obrigada, viu, por todos esses esclarecimentos. Eu acho que, assim, tentando desmistificar um pouquinho essa questão do autoconhecimento e tirar do lugar comum, pode ajudar muitas outras pessoas que talvez ainda tivessem nesse lugar nebuloso, justamente por achar que vai cair no clichê. Muito obrigada. Obrigada a você pelo convite, um prazer poder falar um pouquinho desse tema que eu sou apaixonada, que faz toda a diferença na minha vida, na vida dos meus clientes. Então, foi uma alegria, uma grande satisfação estar aqui. Muitíssimo obrigada, Alessandra.